Ele passou a noite inteira trabalhando para comprar um presente para Jae-kyung, e seu presente foi jogado no lixo. A luz da manhã invade o quarto, despertando Jae-kyung de um sono profundo. Ele abre os olhos lentamente, ainda atordoado, e ao se virar, encontra Kim dormindo profundamente ao seu lado. O lutador observa o fisioterapeuta por um instante e as lembranças da noite anterior começam a inundar sua mente. Ele recorda a intensidade do que viveram, o calor dos corpos, a entrega mútua e a conexão sensorial que ultrapassou qualquer contrato. Confuso e tentando processar tudo, Jae-kyung solta um suspiro de dúvida. Ele encara o parceiro por mais alguns segundos antes de se levantar bruscamente, sentindo o peso da ressaca e da incerteza. Enquanto caminha pelo quarto, ele resmunga para si mesmo que é exatamente por isso que não deveria beber, tentando culpar o álcool pela confusão em seus sentimentos. Já na sala, vestindo apenas um roupão e visivelmente impaciente, Jae-kyung é interrompido pelo som da campainha. Do outro lado da porta, o entregador anuncia uma entrega expressa. Ao abrir, Jae-kyung se depara com um carregamento enorme. O entregador pergunta onde deve deixar tudo aquilo e Jae-kyung fica em choque, sem reação diante da quantidade de caixas. O barulho da movimentação e das vozes acaba chegando ao quarto, fazendo com que Kim comece a despertar. Ele abre os olhos devagar, ainda envolto pelo cansaço da noite intensa, murmurando baixinho enquanto tenta entender o que está acontecendo na casa. Ao acordar, Kim percebe o lado vazio da cama e se pergunta onde Jae-kyung estaria. Pelo visto, o lutador já tinha se levantado. Ainda sentindo o eco da noite passada sob os lençóis, Kim se perde em pensamentos. Foi a primeira vez que ele se sentiu tão acolhido. E agora, no silêncio do quarto, ele admite para si mesmo que já sente falta do calor e da presença de Jae-kyung. De repente, o despertador toca. Ao checar o celular, Kim se dá conta. Finalmente chegou o aniversário de Jae-kyung. Ele sente uma pontada de ansiedade. Desta vez, ele realmente queria ser o primeiro a entregar um presente. Caminhando pela casa com uma pequena sacola da Cartier nas mãos, Kim para bruscamente. Ele se depara com uma cena surreal. A sala está tomada por uma montanha de pacotes, caixas e sacolas de grife. O impacto visual o deixa sem palavras, e as marcas em seu pescoço denunciam a intensidade da noite que tiveram. Ele observa a imensidão de presentes e nota que parece haver ainda mais presentes do que antes. Jae-kyung está sentado à mesa, visivelmente abatido pela ressaca da noite anterior. Kim se aproxima com cuidado, perguntando se ele está bem, mas a resposta do lutador é um resmungo impaciente, deixando claro o quanto sua cabeça está latejando. Preocupado, Kim se oferece para preparar uma sopa para aliviar o mal-estar. Jae-kyung, com a mão no rosto, explica que toda aquela bagunça na sala são presentes de aniversário. Ele conta que o treinador Park Nam-wook fez questão de enviar até mesmo as coisas que ele havia deixado na academia. No celular, uma mensagem do treinador confirma o gesto, incluindo fotos dos filhos desejando parabéns. Jae-kyung bufa, irritado com a insistência do treinador em tomar decisões por ele. Olhando para as sacolas de marcas como Prada e Apple espalhadas pelo chão, o lutador solta um comentário ácido dizendo que não precisa de nada daquela merda. Ao ouvir o desdém de Jae-kyung por presentes tão caros, Kim sente o peso da pequena sacola que carrega. Ele hesita, escondendo o presente atrás das costas, sentindo que talvez não devesse ter comprado nada. O conflito interno é evidente em seu rosto. Ele sabe que Jae-kyung tem tudo, mas ao mesmo tempo sente que precisa retribuir tudo o que o lutador fez por ele ultimamente. Ele engole em seco, tentando criar coragem, enquanto Jae-kyung reclama de uma forte dor no estômago, encerrando o momento de tensão com a urgência da ressaca. Percebendo o mal-estar do lutador, Kim se apressa na cozinha, garantindo que a sopa para confortar o estômago ficará pronta em um instante. Enquanto Kim se movimenta com o avental, Jae-kyung o observa em silêncio, mas algo o faz hesitar. Ao ver o fisioterapeuta de costas, as marcas avermelhadas deixadas pela intensidade da noite anterior ficam evidentes em seu pescoço. Jae-kyung desvia o olhar e solta um suspiro pesado, murmurando para si mesmo que deve ter perdido completamente o controle. Já na mesa, o som dos talheres contra a porcelana acompanha o silêncio tenso. Jae-kyung reclama que sua cabeça está explodindo, e Kim, sempre solícito, promete sair mais tarde para comprar remédios. No entanto, o rapaz parece carregar outra preocupação. O coração de Kim começa a bater freneticamente, e ele engole em seco, sentindo que aquela é a sua única chance. Escondendo uma sacola vermelha de grife atrás das costas, Kim aperta o papel com força, visivelmente nervoso. Ele chama a atenção de Jae-kyung timidamente e, com a voz falha, deseja um feliz aniversário, estendendo o presente.
Kim está suando frio e suas mãos tremem visivelmente enquanto entrega a lembrança. Ele tenta minimizar o gesto, dizendo que é algo pequeno e que talvez o lutador não dê muita importância. Jae-kyung recebe o presente com surpresa, analisando a embalagem de luxo. Mas, fiel ao seu jeito direto e ríspido, ele logo questiona como Kim, que está afundado em dívidas, conseguiu dinheiro para comprar algo de um designer tão caro. Kim decide abrir o jogo. Ele revela, com um olhar hesitante e as bochechas coradas, que arrumou um emprego paralelo para ocupar o tempo depois do trabalho principal. Jae-kyung, sentado à mesa com seu semblante sempre rígido, reage imediatamente. O tom de sua voz transborda desconfiança e irritação ao questionar que tipo de atividade seria essa. Kim explica que estava fazendo entregas durante a noite. Ele confessa que agiu escondido, saindo enquanto o lutador dormia, apenas para evitar que ele se preocupasse. Enquanto fala, flashes do cansaço extremo de Kim surgem, ele pedalando na escuridão e desmaiando de sono sobre a mesa, exausto pela jornada dupla. Jae-kyung, que já vinha notando o comportamento estranho e a fadiga do fisioterapeuta, finalmente entende o que estava acontecendo. Ele encara Kim com um olhar afiado, perguntando se aquele esforço todo era o motivo de ele estar sendo tão irritante ultimamente. Visivelmente sem jeito, Kim abaixa a cabeça. Ele explica que notou o chaveiro do carro de Jae-kyung desgastado e, por isso, decidiu trabalhar dobrado para presenteá-lo com um novo, pedindo desculpas caso tenha causado algum aborrecimento. Ao abrir a caixa de luxo e ver o presente dourado, Jae-kyung solta um riso seco e debochado. Ele se levanta, encarando Kim de cima com uma frieza cortante. O lutador pergunta, de forma intimidadora, quem deu permissão para que ele comprasse aquilo. Sem qualquer pingo de gratidão, Jae-kyung ordena que ele foque apenas em seu trabalho real, em vez de desperdiçar energia com coisas inúteis. O som metálico do presente sendo jogado de volta na mesa ecoa pelo ambiente, selando a rejeição. Kim fica estático, com os olhos arregalados e o coração visivelmente partido, sem conseguir terminar sua explicação diante de tamanha crueldade. Jae-kyung encara Kim com um olhar gélido e autoritário, deixando claro que sua única prioridade deveria ser o treinamento físico. Ele aponta para o que Kim preparou e questiona com desprezo se ele realmente achou que ele ficaria feliz em receber aquela porcaria. Kim abaixa o olhar, visivelmente abalado e suando de nervosismo. Com a voz embargada, ele pede desculpas, mas tenta se explicar. Ele lembra que hoje é o aniversário de Jae-kyung e que sua única intenção era retribuir, de alguma forma, tudo o que o lutador tem feito por ele. Mas a resposta de Jae-kyung é cruel. Ele se vira para sair e diz secamente que Kim pode pegar toda essa gratidão e jogá-la fora. Enquanto Jae-kyung se afasta, o silêncio no cômodo se torna sufocante. Kim morde o lábio com força, lutando contra a frustração e a mágoa que ameaçam transbordar. Incapaz de conter o que está sentindo, Kim toma coragem e fala alto, parando Jae-kyung no caminho. Ele admite que, mesmo que pareça estar se forçando, ele precisava ser honesto sobre seus sentimentos. Jae-kyung para bruscamente. Ele vira o rosto de lado com uma expressão de pura descrença e irritação. Ele questiona com um tom ameaçador que tipo de sentimentos seriam esses. Ele caminha de volta na direção de Kim, diminuindo a distância entre os dois de forma intimidadora. Encurralando Kim com sua presença massiva, Jae-kyung avisa que espera que isso não seja o que ele está pensando, tratando a confissão como se fosse uma piada de mau gosto. As palavras atingem Kim com força. Seus olhos se enchem de lágrimas e ele os fecha, sentindo todo o peso da pressão sobre ele. Ele tenta voltar a falar e explica que Jae-kyung fez muito por ele, por isso sentia que precisava provar algo em troca. Por um momento curto e doloroso, a palavra amor passa pela cabeça dele e quase sai da sua boca. Mas, ao perceber a frieza do lutador, Kim se fecha por dentro. Ele hesita e acaba dizendo apenas que é grato. Ele continua ali, de cabeça baixa, exposto e frágil, enquanto encara o olhar duro e impossível de decifrar de Jae-kyung. Jae-kyung, com um olhar frio e cortante, pronuncia o nome de Kim com uma seriedade intimidadora. Ele não esconde o desprezo ao questionar o que deu na cabeça de Kim para achar que ele gostaria de receber aquele presente, chamando-o de pedaço de merda. O lutador é implacável e joga a realidade na cara de Kim. Ele lembra que o contratou, o trouxe para sua casa e quitou todas as suas dívidas e contas hospitalares com um único objetivo: que ele fizesse seu trabalho de fisioterapeuta sem distrações estúpidas. Kim, visivelmente abalado e de cabeça baixa, apenas consegue murmurar que sabe disso, mas a resposta curta só irrita Jae-kyung ainda mais. Com um movimento brusco e repentino, ele atira o objeto de volta. Kim estremece com o barulho metálico do presente sendo descartado sem qualquer consideração. Jae-kyung exige que Kim abaixe a cabeça e foque apenas no que importa: a saúde física do lutador.
O tom é de aviso. Ele lembra que a próxima luta está próxima e faz uma ameaça final e dolorosa. Se Kim se descuidar e gastar tempo com sentimentos ou mimos novamente, ele será substituído sem hesitação. Enquanto Jae-kyung se afasta com passos pesados e indiferentes, Kim permanece estático, em choque. O coração dele dispara de angústia e humilhação. A marca deixada em seu pescoço, que antes representava o calor e a entrega da noite anterior, agora parece apenas um lembrete cruel de que, para Jae-kyung, ele continua sendo apenas um funcionário descartável. Sozinho no silêncio da sala, Kim encara o vazio, sentindo o peso da rejeição de quem ele, infelizmente, começou a desejar. De repente, as primeiras gotas caem no chão. Kim se sente confuso. Ele não achava que as palavras de Jae-kyung teriam o poder de machucá-lo tanto. Mas por mais que tente, ele não consegue conter o choro. Sua mente viaja para a noite anterior. Ele se lembra do calor intenso, da proximidade e de como se deixou levar por aquele momento de entrega. Naquele instante, envolto pelo toque e pela vulnerabilidade do lutador, Kim sentiu algo que parecia real. Mas agora, a realidade é gélida. Ele percebe que para Jae-kyung, tudo não passou de um efeito do álcool e de uma necessidade física. Encolhido no chão, Kim se sente humilhado por ter sido tão ingênuo. Ele se amaldiçoa por ter acreditado, mesmo que por um segundo, que aquele contato significava algo para o Jae-kyung. Segurando o pequeno chaveiro, ele entende que estava apenas se enganando, permitindo que sua própria solidão o vencesse e o fizesse criar expectativas, onde só existe um contrato. Limpando as lágrimas com um gesto amargo, ele chega a uma conclusão dolorosa. Enquanto a imagem de Jae-kyung surge imponente em seus pensamentos, Kim aceita a dura verdade. O lutador tem razão. Ele é apenas um funcionário, e nada mais. Kim está desolado. Com um olhar perdido e o coração pesado, ele finalmente entende as palavras do ex-amante de Jae-kyung. Ele admite para si mesmo que foi ingênuo, que não soube reconhecer seu próprio lugar e acabou se exaltando emocionalmente. Para ele, agora está claro. Ele foi apenas um tolo. A angústia é tanta que ele sente dificuldade até para respirar. Kim se sente um idiota por ter sido ganancioso, a ponto de esperar algo a mais. Segurando a sacola da Cartier, ele caminha cabisbaixo, tentando processar a decepção que o consome. Afinal, na cabeça dele, nunca houve nada real entre ele e o lutador. Com um gesto definitivo, ele joga o presente de luxo diretamente no lixo. O som do impacto marca o fim de suas expectativas. Ele observa o descarte, concluindo amargamente que nunca houve espaço para seus sentimentos naquela relação, nem mesmo uma pequena faísca inicial. Enquanto a chuva cai pesada do lado de fora da Team Black, o clima lá dentro é de pura agressividade. Jae-kyung está no meio de um treino intenso, demonstrando toda sua força bruta ao prensar seu oponente contra a grade do octógono com um impacto violento. O treinador Park grita do lado de fora, incentivando a pressão total. Ele alerta o outro lutador, Seo-ho, que ele precisa reagir e sair daquela situação antes que o round acabe. Faltando apenas 10 segundos, Jae-kyung não dá trégua e descarrega uma sequência de golpes potentes, até que o gongo finalmente soa. Ofegantes e suados, os lutadores tentam recuperar o fôlego. O treinador Park se aproxima para checar se podem continuar. Seo-ho, completamente exausto e tossindo, implora por um momento para conseguir respirar. Jae-kyung não demonstra nenhum sinal de cansaço ou empatia. Com um olhar frio e duro, ele encara o parceiro de treino e fala com total desprezo que se aquilo era tudo o que ele tinha a oferecer, era melhor ir embora. Jae-kyung encara seu parceiro de treino com um olhar gélido, visivelmente frustrado. O outro lutador está exausto, ofegante, enquanto Jae-kyung não poupa palavras ácidas. Ele questiona como alguém que se gaba tanto de títulos nacionais não aguenta sequer 4 rounds, acusando o colega de estar desperdiçando seu tempo precioso. Com um desprezo evidente, Jae-kyung dá as costas, ordenando que o homem nunca mais diga por aí que é seu parceiro de treino, chamando a situação de vergonhosa. O lutador, humilhado diante de todos, estremece de raiva. Ao fundo, os outros atletas cochicham sobre a falta de resistência do colega, o que só aumenta a pressão. O clima atinge o ponto de ruptura. Tomado pela fúria, o parceiro de treino explode, gritando que ser campeão não dá a Jae-kyung o direito de agir assim. Ele avança verbalmente, mandando Jae-kyung baixar a bola e aprender o básico de decência humana. Jae-kyung para. Ele vira o rosto lentamente com um olhar que transborda perigo. A audácia do outro parece ter despertado algo sombrio. Sem dizer uma palavra a mais, ele desfere um golpe brutal. O impacto é seco e violento. O olhar de Jae-kyung muda completamente.
Seus olhos brilham em um tom ameaçador, enquanto ele parte para cima com uma fúria descontrolada. O parceiro de treino mal tem tempo de reagir antes de ser derrubado e atingido por uma sequência de golpes potentes. O caos toma conta da academia. Park e os outros lutadores correm desesperados para tentar conter a fúria de Jae-kyung, gritando para que ele pare antes que algo pior aconteça. Momentos depois, o cenário muda para a sala de descanso. O silêncio agora é pesado. Park, o treinador, encara Jae-kyung com seriedade, revelando que aquele já é o terceiro atleta que a academia perde devido ao temperamento explosivo do campeão. Yosep, mantendo a calma, mas com um tom firme, reforça que Jae-kyung precisa mostrar respeito. Ele lembra que, embora não estejam no mesmo nível técnico, aqueles homens são profissionais e que se todos continuarem indo embora, o futuro da academia estará em risco, pois os outros lutadores vão começar a falar. Jae-kyung permanece em silêncio com uma expressão impenetrável, parecendo indiferente ao rastro de destruição que acabou de deixar. O treinador Park faz um alerta sério. A vigilância precisa ser redobrada. Ele revela que há rumores de espiões infiltrados em diversas academias, agindo na surdina para subornar atletas e roubar estratégias cruciais antes das grandes lutas. O medo do treinador é que a lealdade dos rapazes vacile. Se alguém abrir o bico sobre os planos de treino, tudo pode ir por água abaixo. Ele admite que depois de conversar com a diretoria, sua ansiedade está batendo no teto. Mas Jae-kyung, com sua arrogância e confiança inabaláveis, mal se vira para ouvir. Com um tom carregado de desdém, ele reage como se aquilo não tivesse a menor importância. Para o campeão, a ideia de que um vazamento de informação possa causar sua derrota é ridícula. Ele encara o treinador com um olhar afiado e avisa que são os outros que precisam se adaptar ao seu nível. Faltando apenas 2 semanas para o próximo combate, Jae-kyung simplesmente dá as costas e vai embora. O treinador Park explode de raiva, gritando que só está preocupado com o bem-estar dele. Mas o lutador nem olha para trás, deixando o veterano espumando de ódio. A verdade por trás dessa tensão é sombria. No submundo, as informações sobre os atletas valem ouro para os apostadores clandestinos. Eles monitoram cada detalhe, desde o estado físico até possíveis lesões, espalhando boatos para manipular os resultados e garantir que as apostas vencedoras estejam sempre do lado deles. Ciente do perigo, o treinador Park pede que investiguem se há algum traidor entre os seus e o que está rolando nas outras academias. Ele sabe que, por ser a maior estrela e quem mais atrai dinheiro para o mercado, Jae-kyung é o alvo número 1. Enquanto Jae-kyung aparece na TV como o grande campeão, em um escritório luxuoso, o clima é de fúria. Um homem poderoso, o mesmo capanga que antes subornava Kim, fumando nervosamente, explode com seus subordinados. Ele está possesso porque o plano de sabotagem falhou e exige que eles não descansem até verem Jae-kyung, ingerindo o shake que prepararam. O prejuízo financeiro o deixou fora de si. Enquanto os capangas tentam se desculpar pela incompetência do infiltrado que sumiu com o dinheiro, o chefe já começa a arquitetar um plano muito mais sinistro. Ele não quer apenas sabotar a luta, ele quer uma vingança que ensine a Jae-kyung uma lição que ele jamais esquecerá. O submundo fervilha com o fracasso daqueles que tentaram derrubar o campeão. No escritório, o clima é de pura tensão. Um dos capangas, irritado, questiona o que o outro realmente sabe, mas a discussão é interrompida brutalmente. O chefe perde a paciência e golpeia a mesa com força, fazendo os subordinados recuarem assustados. Ele deixa claro que perseguir uma estrela do nível de Jae-kyung, hoje em dia, é pedir para ser destruído antes mesmo de conseguir reagir. Com o rosto contorcido de raiva e ainda sentindo as dores dos golpes que levou do lutador, ele ordena que encontrem outra forma de esmagá-lo. É nesse momento que o celular toca. O visor mostra o nome que o faz tremer: Sr. Choi. O chefe atende com a voz vacilante, tentando se explicar e admitindo que houve um imprevisto no final da luta. Ele implora por uma segunda chance, mas é cortado secamente. Do outro lado da linha, Sr. Choi não quer saber de desculpas. Ele está furioso, gritando sobre o prejuízo astronômico que teve ao apostar na derrota de Jae-kyung. Ele joga na cara do subordinado a promessa vazia de que o plano do doping seria infalível. Sem paciência para a incompetência, Choi dá o veredito: eles estão fora do serviço. Com um suspiro pesado, Sr. Choi desliga o telefone e decide que, se quiser resultados, terá que agir por conta própria. Sobre sua mesa, o perigo real se revela. Entre documentos e currículos estão fotos de vigilância, que mostram Jae-kyung e Kim juntos. O alvo mudou. Agora que percebeu quem é a pessoa constante ao lado do campeão, Choi já sabe exatamente onde atacar para ferir Jae-kyung onde mais dói. O cerco está se fechando, e Kim nem imagina que se tornou a peça principal nesse jogo perigoso. O clima na Team Black esquenta com uma notícia de última hora que pega todos de surpresa.
A confusão começa quando Dae-hyun solta o choque. O oponente de Jae-kyung sofreu uma lesão inesperada e está fora do combate. A notícia já corre por todos os portais. O lutador Alfredo se machucou feio durante os treinos e não tem condições de subir no ringue. O ginásio entra em polvorosa. Um dos rapazes, indignado, questiona se a luta será cancelada, já que todos os ingressos foram vendidos e a expectativa era enorme. Mas Dae-hyung, atento ao tablet, revela que a organização já se moveu rápido. Jae-kyung não vai ficar sem lutar. Ele já tem um novo adversário definido. Quando o Mute, nome de Baek Jimin, surge na conversa, o clima de tensão aumenta. Enquanto Kim-dan realiza seu trabalho de fisioterapia ali perto, ele ouve o espanto dos lutadores. Curioso, Kim-dan se aproxima do grupo e comenta não conhecer muito bem esse tal de Jimin, e as buscas na internet não revelam quase nada sobre seu estilo. Dae-hyun explica para o doutor que Baek Jimin é um novato que está subindo como um foguete. Ele acabou de chegar no MFC, mas já carrega aquela aura de estrela que encanta os patrocinadores. O favoritismo do CEO é evidente, o que explica como um iniciante conseguiu uma chance tão rápida de enfrentar um campeão do calibre de Jae-kyung. Para a organização, manter o show vivo é a prioridade, mesmo que isso signifique colocar um rosto novo e misterioso contra uma fera como Jae-kyung. O problema é que, sem vídeos ou registros das lutas anteriores de Jimin, ninguém sabe do que ele é realmente capaz. O mistério sobre o novo oponente deixa um rastro de incerteza no ar. Será que esse novato é apenas uma jogada de marketing ou um perigo real para o reinado de Jae-kyung? Yoongu não esconde a indignação e questiona se o novo adversário não deveria acumular algumas vitórias antes de desafiar um campeão como Jae-kyung. Para ele, enfrentar um lutador desconhecido não faz sentido, ainda mais alguém que parece exalar uma energia tão negativa. Os lutadores começam a se estressar e se sentem injustiçados, vendo alguém surgir do nada para encarar o topo enquanto eles trabalham duro por uma oportunidade. Kim observa em silêncio, enquanto o grupo afirma, com certa arrogância, que Jae-kyung vai apenas brincar nessa luta. Dae-hyun acompanha as notícias que já circulam nos tablets. A velocidade da mídia impressiona, mas os títulos sobre Baek Jimin são estranhos, quase como se estivessem torcendo pela queda do campeão Jae-kyung. Dae-hyun percebe o tom tendencioso, mas o verdadeiro choque vem de um relato sombrio de um dos colegas. O clima muda completamente quando surge um rumor perturbador. Existe a história de um ringue clandestino em Gangnam, um lugar frequentado por grandes apostadores, onde Baek Jimin era considerado uma lenda viva. As imagens que surgem na mente deles são brutais. Um ambiente de violência extrema, onde supostamente armas são permitidas e nem todos saem vivos. Enquanto Kim e os outros ouvem perplexos, Dae-hyun tenta manter o ceticismo, questionando a fonte de tamanha atrocidade. O colega admite que ouviu de um conhecido, mas a semente da dúvida foi plantada. Se Baek Jimin realmente veio de um lugar onde a sobrevivência é o único objetivo, o perigo para Jae-kyung pode ser muito maior do que eles imaginavam. Eles comentam que o próximo adversário é um completo marginal e que só de olhar dá para ver que ele não tem educação nenhuma. Mas Dae-hyun logo rebate, dizendo que está tudo bem, já que Jae-kyung também não é lá um exemplo de bons modos. O grupo de lutadores concorda entre risos. A confiança da equipe é alta. Eles acreditam que, lenda ou não, o oponente carece de experiência e que Jae-kyung tem essa vitória garantida. Enquanto isso, no centro de treinamento, o clima é de foco total. Park, Yosep, Jae-kyung e o restante da equipe estão reunidos em frente à tela, analisando minuciosamente o próximo desafio de Jae-kyung. Na TV, as imagens mostram um combate intenso e o mistério em torno do novo oponente, Baek Jimin, começa a preocupar a equipe. Um dos membros da equipe observa com atenção, comentando que o lutador não parece seguir uma estratégia fixa. Ele completa o raciocínio, notando que o adversário é extremamente versátil, adaptando o próprio estilo de acordo com quem está enfrentando no ringue. Park solta um suspiro pesado, admitindo que a mudança repentina nos movimentos dos oponentes de Jimin é chocante, mas reforça que eles precisam manter o foco e ajustar o plano de jogo. Outro membro da equipe sugere que Jae-kyung use sua óbvia vantagem física para cansar o garoto com luta livre antes de aplicar o golpe final. Park continua o alerta, destacando que Jimin também é perigoso na ofensiva, especialmente a partir do segundo round. Ele percebe que o lutador principal parece distante, como se estivesse em outro mundo. Então chama a atenção do campeão, tentando trazer Jae-kyung de volta para a conversa. Jae-kyung não desvia os olhos da tela. Ele encara a imagem do adversário com uma intensidade profunda, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Para ele, não se trata apenas de técnica ou força. Ele murmura para si mesmo que aquele rosto parece familiar. Na tela, Baek Jimin exibe um sorriso confiante.
A noite cai sobre a cidade e Kim-dan retorna para a cobertura. O silêncio do lugar é quebrado apenas pelo som dos seus passos no chão frio. Ele entra no quarto, soltando um suspiro pesado de cansaço enquanto se senta. Observando a imensidão das luzes da cidade pela janela, ele pensa que Jae-kyung provavelmente vai chegar tarde em casa. Com um olhar melancólico, Kim-dan reflete sobre como os dias estão ficando mais quentes com a mudança de estação, mas sente que, apesar disso, aquela casa continua sendo um lugar frio e solitário. Desde o aniversário de Jae-kyung, a rotina naquela casa mudou completamente. Jae-kyung está mergulhado nos treinos para enfrentar um novo oponente, saindo tão cedo que Kim mal consegue vê-lo. Mesmo quando os caminhos dos dois se cruzam, o clima é pesado. Kim observa Jae-kyung passar por ele apressado, ouvindo apenas o som da porta se fechando e os passos firmes do lutador ecoando pelo corredor. Kim fica ali, estático, com um olhar melancólico e perdido. Desde aquele dia em que Jae-kyung tratou Kim com desprezo, ele se sente sem palavras. Ele tenta se convencer de que focar apenas no trabalho e seguir o fluxo é o caminho certo. Mas a expressão em seu rosto revela que o silêncio de Jae-kyung o machuca. Sozinho e imerso em seus pensamentos, Kim busca refúgio na luz do celular. O brilho da tela reflete sua ansiedade ao ver o lembrete para o dia seguinte, o resultado da biópsia de sua avó. O peso da incerteza sobre a saúde dela se mistura à solidão que sente naquela casa. Enquanto caminha pelos corredores silenciosos, Kim só consegue torcer fervorosamente para que o amanhã traga apenas boas notícias, tentando encontrar forças onde o silêncio de Jae-kyung deixou apenas um vazio. Sozinho no silêncio do quarto, Kim se senta na beira da cama e pega um porta-retratos que estava na cabeceira. Os olhos dele se prendem na imagem de sua avó sorridente, abraçada a ele quando era uma criança pequena. Ao ver a cena, ele pensa na própria avó e sente a solidão ficar ainda mais forte dentro dele. Ele reflete com tristeza sobre como ela está hospitalizada há muito tempo e como sua rotina exaustiva o impede de visitá-la com a frequência que gostaria. Para Kim, todo o esforço e todas as situações humilhantes que ele aceita passar têm um motivo maior. Ele reforça para si mesmo que desde que ela melhore, nada mais importa. Na cabeça dele, ela é a única razão que o faz continuar trabalhando sem parar, mesmo cansado e sobrecarregado. Observando os detalhes da fotografia, ele nota com um carinho melancólico que os dois compartilham o mesmo sorriso. Ele quer que ela se recupere logo para que possam viajar juntos. Ele sente o peso do sacrifício que ela fez, dedicando a vida inteira para criá-lo sem nunca ter tido um momento de paz ou descanso para si mesma. Quando se deita, o cansaço do corpo perde espaço para a saudade. Kim abraça o porta-retratos contra o peito, tentando encontrar algum conforto naquela imagem, enquanto se encolhe na cama. Ele admite para si mesmo o quanto sente falta da avó e fecha os olhos, agarrado à única lembrança de carinho verdadeiro que ainda tem em meio a uma vida tão difícil e agitada. O som do monitor cardíaco ecoa como um presságio do que está por vir. Diante de Kim, a expressão da médica é séria, carregada de uma notícia que ninguém quer ouvir. As palavras dela começam a soar distorcidas, como se o mundo estivesse perdendo o foco para o jovem fisioterapeuta. Ela explica que o câncer não está diminuindo. O novo medicamento, que era a grande esperança de Kim, não trouxe as melhoras esperadas. Por causa disso, uma intervenção cirúrgica deixou de ser uma opção viável. Kim escuta tudo em choque, sentindo o peito latejar. O som do seu próprio coração dispara, um badum frenético, que abafa o resto da conversa. A médica continua, mencionando que, dada a idade avançada da avó, não há muito mais o que ser feito. O veredito final é devastador. Ele precisa começar a se preparar para o pior. Após alguns minutos, o silêncio que segue é cortado apenas pelo som da água corrente. Sozinho no banheiro, Kim tenta encontrar forças onde não existe mais nada. Ele se inclina sobre a pia, escondendo o rosto, enquanto o barulho da água tenta camuflar seu desespero. Suas mãos agarram a borda da louça com uma força descomunal, mas a angústia é tanta que ele não consegue parar de tremer. O peso de tudo o que ele sacrificou e de todo o esforço para salvar a única família que lhe resta parece, naquele momento, ter sido em vão. Enquanto o sol se põe lá fora, pintando o céu com tons de despedida, ele caminha silenciosamente pelos corredores do hospital. Ao entrar no quarto, seus passos são pesados, refletindo a exaustão e tristeza do que está por vir. Ele se aproxima do leito e, com um gesto carregado de carinho e fragilidade, segura a mão de sua avó. É o único momento do dia em que ele se permite sentir o peso de tudo o que está acontecendo. Enquanto observa sua avó naquela situação, as lembranças invadem a mente de Kim, revivendo cada fase da sua vida ao lado daquela que sempre foi seu porto seguro. Desde a infância, ajudando nas tarefas simples, até os momentos de dor, onde o colo dela era o único remédio para um joelho ralado.
O tempo passa rápido diante de nossos olhos através das fotos de formatura. Kim cresce e se torna um homem, mas a presença constante e o sorriso orgulhoso da sua avó permanecem os mesmos, ano após ano. Em uma memória doce e melancólica, ela o carrega nas costas, sob a luz do luar. Com um tom carinhoso, a idosa diz que ele ainda tem muito o que crescer, já que não consegue sequer pegar no sono sem o seu carinho. Com uma voz suave, ela começa a entoar uma canção de ninar, prometendo proteção enquanto o pequeno Kim descansa em seus ombros. De volta à dura realidade, o silêncio do hospital é quebrado pelo toque de Kim, que segura com força a mão debilitada da avó. Ao abrir os olhos e notar a presença do neto, ela murmura que ele finalmente chegou. Kim responde prontamente, tentando manter a voz firme diante da situação. Kim tenta esconder a voz falhando e responde na mesma hora que está tudo bem. Mesmo assim, o instinto da avó fala mais alto que qualquer mentira. Ao notar o jeito abatido do neto, ela percebe que ele estava chorando. Ele veste a própria máscara de força e nega, dizendo que não era nada. Mesmo fraca, ela sorri com carinho e tenta acalmar o coração dele, deixando claro que não havia motivo para chorar e que estava bem. Mesmo debilitada no leito do hospital, a avó de Kim tenta confortar o neto, dizendo que deixou um lanche para ele na geladeira e pedindo que ele fique à vontade. Com um sorriso fraco e o olhar cansado, ela brinca que ele parece estar definhando, soltando uma risada curta e sem fôlego. Kim permanece em silêncio, mas seu rosto denuncia a dor. Ele começa a tremer, tomado por um turbilhão de pensamentos. Ele se sente esmagado ao perceber que, mesmo passando por tanto sofrimento, ela ainda coloca o bem-estar dele em primeiro lugar. A culpa o consome ao lembrar das vezes em que usou o excesso de trabalho como desculpa para não visitá-la com a frequência que deveria. Sem conseguir mais conter a angústia, Kim desaba. Ele se inclina sobre a cama, soluçando e tremendo violentamente enquanto tenta abafar o choro. Sua avó, com um gesto carregado de ternura, começa a acariciar seus cabelos com a mão trêmula, chamando-o carinhosamente de seu filhotinho. Com a voz baixa e séria, ela diz que tem um favor para pedir. Enquanto isso, Kim continua chorando escondido entre os lençóis, tentando abafar a própria dor. O clima fica pesado e toma conta do quarto, deixando só o som fraco do choro dele espalhado pelo silêncio do hospital. Mesmo fraca, a avó junta as forças que ainda tem e se aproxima para sussurrar o pedido no ouvido dele. Ao ouvir aquelas palavras, Kim acaba chorando ainda mais, sentindo o peso do que ela acabou de pedir. O silêncio do ambiente é quebrado pelo som abafado do celular vibrando dentro do bolso de Kim. A tela se acende repetidamente, insistindo em uma chamada de um número desconhecido que parece não querer desistir. O aparelho emite um sinal sonoro, indicando que uma nova notificação chegou. Na tela de bloqueio, o nome de Kim Dan aparece logo no início da mensagem, revelando que o contato é direcionado a ele. Ao visualizar o conteúdo completo, o mistério aumenta. O remetente se identifica como o diretor executivo da Academia de Baek Jiumin, conhecido no mundo das lutas como o Rei do MMA. O tom da mensagem é de extrema urgência, pedindo que o fisioterapeuta retorne o contato o mais rápido possível. Fica a dúvida sobre o que um representante da academia de um dos maiores rivais de Jae-kyung poderia querer falar com Kim Dan naquele horário. A situação parece estranha e inesperada, ainda mais vindo de alguém ligado a um rival tão importante. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.